Como emagrecer dormindo, como ganhar massa muscular ou a tão sonhada hipertrofia durante o sono. Você já escutou que sono emagrece e também auxilia no ganho de massa muscular, no ganho de músculos? Você acredita que isso é mito ou é verdade? Se você ainda não sabe e quer saber mais sobre esse assunto, fica comigo então até o final da live para você saber mais como você vai conseguir emagrecer dormindo. Muitas pessoas acham que dormir é perda de tempo, mas a gente sabe que não. Dormir é ganho de tempo, ganho de saúde, ganho de energia. Passamos 1/3 aproximadamente da nossa vida dormindo, que isso dá 30% do dia de 24 horas, umas 8 horas dormindo. E por que o sono é tão importante? O sono é importante porque é nele que regula a partir de a secreção de diversos hormônios que eu vou falar no decorrer dessa live, quais os hormônios que são importantes na regulação durante o sono, que vão te auxiliar no seu emagrecimento, na sua saúde e também no ganho de massa muscular. Muitas pessoas têm dificuldade de ver que é o sono que pode estar desregulado. Compram bastante roupas diferentes, um tênis diferente, uma roupa diferente para ir no exercício físico, para ir para a academia, se focam muito na dieta, mas esquecem desse grande pilar da saúde que é o sono, né? Investem dinheiro somente nessa parte de alimentação e somente na parte de exercício físico, focam muito nisso e acabam esquecendo que a gente precisa também ter um ambiente adequado de sono, uma cama, um colchão adequado, um travesseiro adequado para a gente conseguir finalizar o dia da melhor forma possível. Quem aqui, fale para mim, tem dificuldade de dormir ou tem insônia durante a noite, fala aqui para mim. E também, aproveitando, sejam muito bem-vindos quem está vendo essa live agora e também para quem está vendo ela gravada. E aproveitem para compartilhar com o maior número de pessoas, aquelas pessoas que têm dificuldade de emagrecer e não sabem por onde começar, ou mesmo vão muito para a academia, fazem de tudo, têm uma dieta perfeita, mas acabam que pode ser que o sono dessa pessoa não esteja de qualidade. Então, chame todo mundo para a live para eles assistirem aqui e entenderem um pouco melhor por que o sono é tão importante na nossa saúde, no sistema imunológico, na nossa energia e disposição e também no metabolismo, né? A Ana está dizendo que tem dificuldade de dormir. A Roberta já fez de tudo para emagrecer e não consegue. E realmente ela está dizendo aqui que tem um sono difícil, ela não consegue dormir. Quando consegue dormir, ela está dizendo aqui que ela acorda toda hora. E isso acaba tendo um ciclo vicioso, né? O nosso corpo acaba se acostumando de um horário para dormir. Então, muitas vezes o nosso sono pode estar desregulado, mas você não consegue dormir, por exemplo, umas 10 horas, 10h30, porque você já fez o hábito de sempre estar buscando alguma coisa para fazer neste horário, né? Como trabalho, levar trabalho para casa. Vou aproveitar para acabar o projeto que eu tenho que acabar daqui a 3 dias, eu vou aproveitar para acabar agora à noite e acabar de vez com isso. Ou mesmo levando muito trabalho para casa. E isso a gente vai adiando a hora do sono, porque a gente vai ficando com aquela luz, né? Do computador, as luzes azuis do celular, e isso tende a causar a diminuição na liberação da melatonina, que é um hormônio responsável para o sono. Mas a gente vai falar um pouquinho mais daqui para frente. Então, se você se identificou que não consegue dormir muito cedo e leva muito trabalho para casa todos os dias e vai atrasando o seu horário de dormir, isso pode ser um empecilho para você estar bem de saúde, além de pode estar ganhando peso ou mesmo se matar na academia e ainda mesmo assim não conseguir a hipertrofia que você tanto deseja. Então, eu vou dar um exemplo aqui, acaba marcando aqui o pessoal, conhece bastante gente, né, que não consegue dormir. E não é, claro, a medicação que eu vou falar aqui, né? A gente vai falar sobre a importância do sono, né, na nossa saúde em geral, no emagrecimento e no ganho de massa muscular também, né?
E não somente remédio não adianta, né? Não só remédio, você tem que aprender a ver, a identificar qual momento que você está dificultando o seu sono ser de qualidade. Ah, mas se então, estão perguntando aqui, dormir emagrece? Eu vou ficar o dia inteiro dormindo? Claro que não, né? Não vai ficar o dia inteiro dormindo, e porque não é somente o sono que regula o emagrecimento, mas também diversos pilares, assim como a hipertrofia, diversos pilares que regulam a hipertrofia, não é somente dormir, é treinar, é alimentação, né? Entre outros diversos pilares da saúde que a gente vem falando aqui no decorrer dessas lives. Quem assiste sabe, né? Ou também, se você ainda não lembra, você pode ir lá no canal do YouTube, o link está na bio aqui do Instagram, para você entrar lá e ver alguns vídeos que falam de saúde, de pilares da saúde, né? E dentre eles é o sono, os pilares que é indispensável. É melhor você dormir melhor, mais tempo, do que acordar muito mais cedo para ir para a academia morrendo de sono, né? Então você não vai ficar o dia inteiro dormindo, né? Porque além de tudo, não é as horas que você dorme, a quantidade de horas que você dorme, mas assim a qualidade do sono, né? O sono tem que ser reparador. Horas e acordar super bem. Tem pessoas que podem dormir 10 horas e acordar mal, com sono ainda, então isso é muito individual. O metabolismo de cada um é de forma individualizada e por isso que cada um é um ser especial e que deve sempre procurar um atendimento para ver, analisar o que pode estar fazendo de errado, algum hábito diferente que você deveria avaliar para ver se isso que está te impedindo de emagrecer e ganhar massa muscular. Recebo várias pessoas com essas queixas, né? Que se matam na academia, fazem suplementação, alimentação adequada, mas que não conseguem emagrecer. E avaliando bem a situação, a gente vê que a rotina dessas pessoas tem algumas dificuldades, né? Assim como o sono. E, por exemplo, uma que eu vou citar aqui, nome fictício, né? É uma paciente chamada Carla, de 40 anos. Ela me procurou por conta de ganho de peso e insônia. E ela trabalhava e mesmo assim ela dizia que comia super bem, se alimentava bem, levava a sua alimentação para o trabalho. E ela trabalhava numa loja de departamentos, onde ela caminhava 12 quilômetros aproximadamente por dia. Então ela se mantinha muito ativa e comia bem. Mas ela não conseguia emagrecer. E ela não se dava conta que essa dificuldade de emagrecer estava no sono, que ela tinha muita insônia durante a noite. E isso a gente foi avaliar, viu realmente que os horários dela, ela sempre levava trabalho para casa, ela não conseguia dormir antes da 1 da manhã e já acordava super cedo às 6 horas, acordava cansada, né? E claro que depois avaliando, fazendo uma dieta do sono, uma higiene do sono, ela começou a conseguir emagrecer de forma mais rápida. E além, ela queria emagrecer 7 quilos, ela conseguiu emagrecer mais de 7 quilos, né? E tem pessoas que conseguem emagrecer até 15 quilos regulando somente o sono, que na verdade não é somente o sono, mas sim a qualidade de vida da pessoa que leva a pessoa a ter um sono reparador no final do dia, tá? Muito importante isso. E também profissionais de saúde, né, que trabalham à noite, têm uma desregulação do sono e muitos deles têm tendência a engordar ou mesmo engordam, né, durante o trabalho. Principalmente quando eu fazia plantões à noite e principalmente na residência, que era muito corrido, não tinha tempo quase para dormir, eu via muita dificuldade de suprir aquele dia, né? Aquele dia era no dia de descanso, eu ficava super cansada, muito cansada, mesmo dormindo bastante, eu ficava muito cansada, mesmo comendo alguma coisa para tentar aliviar aquele cansaço, nada parecia que saciava. Porque por conta das alterações hormonais que ocorrem, né? Então quem faz muito plantão à noite
tende a engordar ou mesmo ter dificuldade de emagrecer por conta disso, das alterações hormonais. E não só para emagrecer, vai ter dificuldade na saúde, propicia mais doenças, né? E diminui o sistema imunológico também. Então, sono é muito importante para quem quer ter saúde. Então, preste atenção nisso, reveja bem como está o seu sono, né? E os hormônios relacionados são diversos, tá? Eu vou falar alguns aqui, né? Que é regulado durante o sono, que são a grelina. A grelina, ela é um hormônio que está relacionado à fome e ao apetite. Então, se você dorme bem, a grelina diminui, né? Ela é regulada e ela diminui, ou seja, você vai ter menos fome e menos apetite durante o outro dia. Se você dorme mal, você vai ter muito mais fome, né? Por isso que quando a gente dorme mal ou dormiu menos, no outro dia a gente tem mais fome, tem mais vontade de comer carboidratos, principalmente, né? Então isso acontece por conta das alterações hormonais. Outro hormônio é a leptina, que é o hormônio da saciedade. Se você dorme bem, a leptina ela aumenta, então você vai comer menos durante o outro dia. Então tem que ter uma regulação grelina-leptina adequada, que é durante o sono que isso acontece. Outra alteração hormonal é do cortisol. Se você não dorme bem, à noite o cortisol vai estar elevado, como se você estivesse a relação, a gente tem a relação testosterona-cortisol, né? A testosterona também é um hormônio que tá relacionado ao ganho de massa muscular, né? Então essa relação testosterona-cortisol, se estiver baixo, não vai ter mais dificuldade de ganhar massa muscular. E também aumenta o catabolismo, né? Cortisol alto aumenta a quebra de músculo. Então, por isso também, se você dorme mal, vai ter mais dificuldade de ganhar massa muscular. Outro hormônio relacionado é a melatonina, né? Que a gente sabe que é durante a noite que ela vai secretar maiores quantidades e vai fazer você dormir, e além de tudo ela tem diversas outras funções que não cabe aqui nessa live a gente falar todas as funções da melatonina, mas ela é um hormônio que é liberado em relação ao ciclo vigília, né? Quando começa a entardecer, ela já vai começando a ser liberada e vai estimular você a dormir, a não ser que você tenha muita luz no olho, à noite antes de dormir, muito celular ligado, muita ativação. Por exemplo, se você vai num show de rock, é bem difícil você chegar em casa e logo dormir, né? Por quê? Porque tem muita luz, muito barulho, muito estímulo, então a melatonina vai diminuindo a secreção e pode demorar mais para você dormir, né? Para ter ela regular. Então, por isso que é bom ter toda aquela higiene do sono, que vai ser para outra live ou mesmo para algum outro post que a gente pode colocar aqui, como você pode melhorar o seu sono a partir de alguns hábitos, tá? E outros hormônios também, a insulina, quando o cortisol aumenta, também vai aumentar a insulina, e aí vai aumentar a resistência insulínica, causando predisposição a diabetes e também alterações cardiovasculares. Então, o sono regula também a parte neuronal, a parte de memória, aprendizado, uma série de funções e benefícios do sono, que não é somente o descanso. Quando a gente está dormindo, o nosso corpo está ativo, recuperando tudo que foi feito durante o dia e restaurando ele para o próximo dia, né? Então, como a gente precisa de uma pausa durante o dia, às vezes, quando a gente está estudando, trabalhando, a gente também precisa de uma pausa para o nosso corpo trabalhar de forma melhor e otimizar a saúde também. Então, eu já falei da leptina, da grelina, do cortisol, a insulina e também
Tem vários outros hormônios também relacionados, né? Mas aqui é importante também saber que o GH é um importante hormônio, que é secretado durante a noite, o hormônio do crescimento, né? Que em adultos ele tem a função também de estimular a absorção, o aproveitamento dos nutrientes, principalmente os aminoácidos, e também é importante na mobilização de gordura. Ele tem um pico de secreção durante a noite, tá? O pico geralmente entre as 10 da noite e as 2 da manhã. Então, se você dormir nesse horário, você ainda tem o pico do GH, mas se você dormir a partir das 2 horas, você já perdeu essa chance de conseguir mobilizar gordura e eliminar um pouco de gordura do seu corpo por conta desse hormônio de crescimento. Por exemplo, se você dorme das 10 às 8 da manhã, você conseguiu ter o pico do GH. Se você dorme e você dormiu, por exemplo, dá aí umas horas, né, de sono. Se você alterou esse horário e dormiu das 2 às 10 da manhã, você já não tem esse pico, ou seja, você pode dormir o mesmo tempo, mas dependendo do horário que você vai dormir, você vai ter mais secreção de GH ou menos secreção de GH, mais tendência a emagrecer ou menos tendência a emagrecer. Então vocês viram, né? É tudo um balanço hormonal de horários, né? Horários também que você come, horário que você dorme é muito importante. A cronobiologia faz você ou ter mais saúde ou diminuir a sua saúde através do sono. E também dos horários que você come, né? Os horários que estão relacionados ao ciclo circadiano, muito influente no nosso corpo, na nossa saúde. Aqui estão falando que a qualidade do sono é mais importante que a quantidade, né? Se você dorme várias horas durante 16 horas e você acorda cansado, que alguma coisa está acontecendo nesse meio termo, né? Principalmente quem tem um sobrepeso pode ter apneia do sono, que dificulta ainda mais o emagrecimento, porque você vai ficar acordando com aquele barulho, né? São os roncos, né? Se você acorda com os roncos toda hora e vai ter dificuldade de respirar, de oxigenação, no outro dia você vai acordar muito cansado. E aí, essa alteração do sono, você vai ter dificuldade de eliminar peso, tá? Aqui o Alan falou que conhece várias pessoas que têm apneia e que realmente eles estão com sobrepeso. Acontece. E aí também, claro, se a pessoa consegue emagrecer e regular, ela também até depois diminui a apneia, né? E aí vai regulando também o peso, tá? Vou mostrar aqui para vocês, então, a gente tem um livro que foi em 2011, que nesse livro aqui, The Sleep Doctor's Diet Plan, esse autor, foi em 2011, ele falou da dieta do sono, The Sleep Doctors é o nome, perca peso com a dieta do sono. Então, se vocês quiserem ler, essa é falando sobre o emagrecimento, qual a relação do emagrecimento, né, com o sono, tá? Ele já atendeu por 14 anos diversas pacientes e aí ele, depois de ver diversas pacientes que tinham ganho de peso, foi estudar, analisar a parte do sono e aí ele conta diversas histórias nesse livro. Então fica aí a dica, se você quer saber mais sobre a relação do emagrecimento com o sono, leia este livro também, tá? Então, falando mais sobre o sono é uma função importante para a nossa saúde física, mental e também emocional, né? Porque regula o humor, pois ele permite não só a restauração e recuperação energética do nosso corpo, mas também melhora o humor e o aprendizado, tá?
A National Sleep Foundation, que é uma fundação que estuda o sono, recomenda então que adultos entre 18 e 64 anos durmam entre 7 a 9 horas aproximadamente. Acima de 65 anos, entre 7 a 8 horas. Isso dá em torno de 7 horas e meia mais ou menos, porque a gente tem vários ciclos do sono, cada ciclo tem 90 minutos, então uma hora ideal para a gente para dormir é entre 7 horas e meia, tá? Isso está descrito lá naquele livro que eu mostrei para vocês. Estudos da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, comprovam que adultos que dormem mais, né, que dormem bem, no caso, de qualidade, possuem 20% menos de gordura abdominal. Quando dormimos mal, nossos níveis de cortisol aumentam, né, e estocam mais gordura no organismo, principalmente na região abdominal, que é onde acumula a gordura relacionada ao estresse, ao hormônio cortisol. Artigo publicado pela Sleep Health em 2019 demonstrou que aqueles que foram mais ativos ao longo do mês relataram melhor qualidade do sono em comparação com os menos ativos. Então, essa é uma demonstração que sim, existe diversas bases científicas relacionadas com emagrecimento e também ganho de massa muscular. E falando em ganho de massa muscular, por que no sono aumenta o ganho de massa muscular? Além de recuperar a fibra muscular, né, é durante o sono que a glicose se transforma em glicogênio, que é a reserva do músculo de glicose para o próximo dia. Então, é durante o sono que ocorre essa reserva de glicose, que se transforma em glicogênio, reserva de glicogênio no músculo, para que no outro dia ele consiga ter o nível de energia para você fazer seus treinos, né? Além de reparar os danos musculares, porque vai aumentar a circulação na região, isso tudo desencadeado pelos hormônios liberados durante o sono. Então, são diversas reações que acontecem durante o sono, melhora o metabolismo, né? Se você não dorme direito, o seu metabolismo fica mais lento, né? Porque para suprir a necessidade do estresse, ele tira a energia ali do estresse e vai lentificar o metabolismo dos outros órgãos, tá? Para recuperar a parte do estresse, que é você ficar acordando durante a noite. Então, se você quer dormir bem, existe a restrições de alguns detalhes, são 5 dicas que a gente vai falar ou em post ou na próxima live sobre como você pode fazer a higiene do sono para melhorar o seu emagrecimento, né? Porque muitas pessoas veem que acreditam que é mais a dieta e o exercício, e quando chegam, a rotina está toda bagunçada e realmente não tem como emagrecer ou mesmo ganhar massa muscular com uma rotina bagunçada, com uma qualidade de vida inadequada e também com um sono que não é reparador, né? Nenhum tipo de outras coisas que você vai fazer não substitui um sono reparador, um descanso, né? Aquela pausa que você precisa para restaurar todos os órgãos do seu corpo, para você ter energia e conseguir fazer tudo que você quer nos outros dias, tá? Alguma dúvida aqui? Se mata na academia e não consegue ganhar massa muscular, avaliar o seu sono, né? Benefícios do sono. Controla o apetite, reduz o estresse, melhora o humor, aumenta a memória, melhora o raciocínio, rejuvenesce a pele, melhora a resistência física, mental e emocional, entre outras diversas benefícios, né? Mas esses são os básicos, né? Que eu coloquei aqui. O sono é muito mais do que um momento de descanso, né? Um momento de saúde e restauração celular do seu corpo em diversos níveis. E o que eu falo para vocês, a dica da noite é: durma bem e faça a sua dieta do sono, a sua recuperação deve ser bem feita. Então, foque mais também nesse pilar importante da saúde, que é o sono. Então, durma bem, tenha ótimos sonos e ótimo sono, ótimos sonhos
E ficamos por aqui nessa live. Grande beijo. Tchau, tchau.